Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo Em uma sociedade sem Estado, os déspotas não assumiriam o controle? De Robert Murphy. Eu gostaria de agradecer a sugestão desse artigo para o João Albuquerque, ele que sugeriu nos comentários do YouTube. Então ele pede: Roberto, poderia comentar algum artigo sobre o mito da defesa nacional? Sempre que converso com meu pai sobre libertarianismo, chegamos na situação hipotética onde um país queira dominar uma sociedade anarcocapitalista simplesmente para expandir território e impor suas regras, nem que para isso tenha que violar a propriedade privada. Nesse caso, sempre chegamos à conclusão que o único jeito desse grupo de pessoas anarcocapitalistas se proteger seria com um exército particular e ou se aliando a outros países, o que traria uma dependência do Estado para esse grupo de pessoas. Enfim, com a visão geopolítica que sempre nos ensinaram, fica muito confuso entender como isso funcionaria sem Estados. Talvez um artigo comentado falando em detalhes sobre o tema poderia nos abrir a mente. Se puder trazer esse tema para o canal, ficaremos agradecidos. Tá aqui, João, para você e para o seu pai. O artigo eu vou ler e vou comentar, espero poder responder as suas dúvidas. Se não tiver respondido, volte a comentar, eu tenho outros artigos para ler, o assunto pode não se esgotar nesse artigo, é normal que não se esgote, assuntos onde problemas lógicos podem surgir e alguma coisa não ficar respondida. Então, claro, nós temos livros sobre o assunto, um artigo muito provavelmente não vai sanar todas as dúvidas, então deixa aqui a sua dúvida e eu vou procurar outro artigo para sanar essa sua outra dúvida que tenha ficado. E peço a todos também que me seguem aí pelo YouTube, pelo Rumble, pelo Odyssey, que deixem os comentários para que eu possa falar sobre os assuntos que vocês querem ouvir, os assuntos que vocês têm dúvidas. Muito obrigado, João, e eu vou passar a apresentação do autor. O autor é o Robert Murphy, ele já foi apresentado aqui, já li um artigo dele, um artigo sobre ambientalismo, muito bom por sinal. Ele é host do Bob Murphy Show, para quem gosta de podcasts, ele tem esse podcast maravilhoso, na língua inglesa, claro, você tem que ter o domínio da língua inglesa para escutar ele, mas é imperdível, tem várias entrevistas muito boas e vale muito a pena ouvir esse podcast, assinar. O Bob Murphy tem vários artigos publicados no nosso instituto, ele é um membro do Instituto Mises do Alabama e também ele já veio aqui para o Brasil, numa das nossas conferências. Ele é um dos grandes da Escola Austríaca de Economia e do libertarianismo, é um anarcocapitalista muito conhecido e ele é muito, muito bom em vários temas e esse é um deles, né, o anarcocapitalismo. Então, sem mais delongas, vou passar a leitura do artigo. Não é raro pessoas contrárias à teoria anarcocapitalista ou até mesmo ardorosas defensoras mandarem-me e-mails perguntando praticamente a mesma questão. Em um sistema anarcocapitalista, isto é, em uma ordem de livre mercado puro, a sociedade não iria se degenerar em batalhas constantes entre líderes militares privados? Como não pude dar respostas adequadas e completas à época, espero que o seguinte artigo comprove o adágio de que o tardio é melhor do que o nunca. Como todos nós sempre recebemos essa pergunta, a partir do momento 1, eu acho que nós começamos a discutir uma sociedade sem Estado, ou seja, sem a violência institucionalizada, sem o crime institucionalizado. Sempre vem essa pergunta, e aí, mas o que impediria essa sociedade de ser dominada por uma gangue de criminosos ou um outro Estado, né? Então, a pergunta sempre vem, ela veio desde o momento 1 e a partir do momento 1 nós aprendemos a responder essas perguntas. E esse artigo do Robert Murphy, que nós publicamos lá atrás, logo no começo do Instituto Mises Brasil, né, quando ainda nos chamávamos Instituto Mises Brasil, nós tivemos que mudar o nome para Instituto Rothbard, nós publicamos em 2009 esse artigo. E ele realmente ajudou a gente também a ter mais munição para responder. O Robert Murphy coloca os argumentos muito bem colocados e é por isso que eu vou continuar a leitura. Comparando maçãs e laranjas. Ao lidar com essa questão dos déspotas privados, seja na forma de polícia ou de forças armadas, é preciso garantir que as comparações sejam justas. Em nada adianta imaginar uma sociedade A povoada de selvagens, ignorantes e sádicos que vivem em anarquia, e compará-la a uma sociedade B,
composta de cidadãos iluminados e cumpridores da lei, que vivem sob um governo limitado. O anarquista não vai negar que a vida será melhor na sociedade B, mas o que o anarquista irá de fato afirmar é que, para qualquer população, seja A, seja B, a imposição de um governo coercivo irá piorar as coisas. A ausência do Estado é uma condição necessária, mas não o suficiente para se atingir uma sociedade livre. O anarcocapitalismo, o libertarianismo, na verdade, para mim é uma filosofia que vai além do Estado, né? O libertarianismo, ele diz que é ilegítimo iniciar agressão contra indivíduos pacíficos. Isso independente de quem inicia essa agressão, seja um grupo de pessoas que se intitula Estado, seja um grupo de pessoas que se intitula os donos do pedaço, seja uma pessoa privada, um indivíduo iniciando essa agressão, tanto faz, é ilegítimo. Então, óbvio, uma sociedade anarquista de verdade, ou seja, anarcocapitalista, não tem outro jeito de ser a sociedade, senão a sociedade anarcocapitalista, para ser anarquista, porque, por exemplo, essa sociedade fictícia que ele está pensando, de pessoas degeneradas, que vivem brigando umas com as outras, se você tem um bullying, se você tem alguém cometendo um crime, essa pessoa que está cometendo um crime, por exemplo, um sequestrador, um ladrão, um estuprador, ele está mandando na outra pessoa, ou seja, ele está sendo o dono do pedaço, ele está sendo como se fosse um governo, o que o governo faz é isso, de errado, né? É mandar nas pessoas, mandar elas fazerem o que elas não querem. E um ladrão privado, um grupo de ladrões privados, ele vai tá violando essa máxima. Então, naquele momento, obviamente pode não ser um governo posto e previsível, como ele funciona, com algumas regras para ele mesmo, tudo no papel, porque a gente sabe e observa durante essa pandemia que todas as regras escritas no papel nada mais são do que isso, regras escritas no papel por um bandido, que são os políticos, os governantes, e que eles podem rasgar e desconsiderar a qualquer momento, reinterpretar para tirar a sua liberdade de trabalhar, de ir à praia, de ir ao parque. Eles podem fazer o que eles quiserem, eles são o verdadeiro caos, é isso que nós vivemos, né? Mas aqui o caso que eu tô falando é um bandido que vai eventualmente te roubar. Naquele momento você não está vivendo sob uma anarquia, você não está vivendo sem um senhor, sem um mestre, sem um dono seu. Você está vivendo sob o comando dessa pessoa que está apontando a arma para sua cabeça naquele momento. A anarquia, momentaneamente, aquela anarquia que você vivia foi removida. Você não, aquele momento, a arma na sua cabeça não é mais anarquia. Você tem um comandante, alguém mandando na sua vida. Já não seria assim, mas entendendo o que ele quis dizer, sem dúvida que uma sociedade que tivesse, por acaso, se fosse possível, se não fosse uma utopia, um governo limitado, pequeno, e que cuidasse apenas das violações dos direitos de propriedade, primeiro que é muito difícil, o governo, o Estado, né, existindo, mesmo que seja limitado, ele já é a barbárie. Não há como você falar na sociedade X tem criminosos privados, grupos que vivem se degladiando. Ok, pode ser uma situação pior. Porém, a barbárie é que esses dois grupos que ficam se degladiando, guerreando entre si, eles estão lutando para virar um Estado, para virar o único. Por isso que eles estão brigando entre si. É por isso que um grupo de traficantes briga com outro, pelo domínio de território, pelo domínio de áreas. E a mesma coisa seria esse grupo de anarquistas. Eles estão lutando para ver quem vai ser o dono do pedaço todo, porque não dá, eu sou dono aqui, ele é dono ali, mas e ali? Termina onde? Começa onde? Começam os conflitos. Então, não é anarquia, porque tem os donos do pedaço. Essa situação é como se fosse a situação de guerra que nós temos aí, Palestina, por exemplo, a Palestina perdendo território, Israel tomando o território da Palestina e os grupos se degladiando entre si. É melhor viver aí ou viver no Brasil, que tem um estado só que rouba todo mundo, só que rouba mais? Eu não sei dizer, eu acho que é melhor morar no Brasil, um país mais pacífico, mas o governo rouba mais, ou seja, nenhuma das opções é boa. Não importam quais sejam as condições culturais e as preferências populares de um país.
Não importa quão fortes sejam as tendências para o totalitarismo e para o trabalho duro, e independente do fato de haver ou não justiça e de os contratos serem ou não respeitados. Não há nada que o Estado possa fazer para melhorar a situação. É verdade que uma sociedade pode ser pobre e belicista sem o Estado. Ela pode ser brutal e miserável, mas impor um Estado sobre essa sociedade irá apenas exacerbar suas piores tendências, ao mesmo tempo em que sobrepuja as melhores. O Estado não oferece benefício algum à sociedade alguma. Não importa suas condições culturais. E isso vale para qualquer lugar do mundo. O Estado institucionaliza e fortifica as coisas ruins e obstaculiza o surgimento das boas. Este é, em resumo, o foco da doutrina libertária. Perfeito, né? O Estado, ele é o causador de males, né? Ele existe, ele é o crime institucionalizado, então a partir daquele momento você acabou a possibilidade de reagir. O Estado está mandando naquele pedaço inteiro e qualquer um que reaja vai ser tratado como um criminoso. E ninguém da sociedade vai desafiar. Algumas vezes há um desafio, você vê alguns grupos que resgatam o criminoso X que foi preso, mas não é a sociedade reagindo, são os grupos criminosos também que vão lá e já tem essa propensão ao crime, então não tem problema nenhum matar uns policiais, matar qualquer um que esteja na rua passando para salvar aquele criminoso, o chefe da gangue deles que foi preso. A gente não vê a sociedade se organizando e buscando acabar com o crime organizado que é o Estado. E muito pior seria também a gente se unir, vamos lá, a gente derruba o Estado, derruba o governo, derruba todas as instituições que estão lá e coloca outra lá. Aí seria pior ainda, ele vai falar aqui no artigo sobre isso. Colocando de outra forma, não basta dizer que uma sociedade sem governo e baseada na propriedade privada poderia se degenerar em guerras infindáveis, onde não haveria um grupo único poderoso o suficiente para domar todos os desafiantes, e daí então afirmar que, nesse cenário, seria impossível o estabelecimento da ordem. Afinal, há vários exemplos de comunidades que vivem sob um Estado e que se degeneram em guerras civis. O que houve mais recentemente na Colômbia e no Iraque não são demonstrações de anarquia que se transformou em caos, mas sim exemplos de sociedades governadas que mergulharam no caos. Agora a Colômbia está de novo, né? Isso foi em 2009, ou recentemente foi um pouco mais para trás, que tinha aquela guerra civil na Colômbia. O Iraque também teve os seus problemas antes, durante e depois da guerra, das últimas duas guerras, né, que o Iraque sofreu, e até hoje a gente pode falar que é um cenário de guerra, o Iraque. Então, os cenários, o que aconteceria na anarquia é difícil prever. A gente não sabe exatamente como as pessoas vão se comportar quando o Estado não mais existir. Mas há uma condição para que a anarquia exista, é que não ter esses grupos dominando. A partir do momento que você tem um grupo dominando um dado território, você não está em anarquia. Para que o argumento "os déspotas vão assumir o controle" seja válido, o estatista teria de afirmar que uma dada comunidade seria ordeira sob um governo e que essa mesma comunidade iria se esfacelar em guerras contínuas, caso todos os serviços judiciais e de segurança se tornassem privados. O popular caso da Somália, portanto, não ajuda nenhum dos dois lados da discussão, pois não se tratava de uma sociedade ordeira, mesmo sob um governo. É verdade que os rothbardianos deveriam estar um pouco inquietos com o fato de que o respeito ao princípio da não agressão é aparentemente muito raro na Somália, o que impede o surgimento espontâneo de uma ordem de livre mercado. Porém, da mesma maneira, o estatista deveria se incomodar com o fato de que o respeito pela lei também era muito fraco, de modo que o governo original da Somália jamais foi capaz de manter a ordem. A Somália, um exemplo bom, foi melhor já, mas era um caos com o governo. Quando acabou o governo, ficou ruim, mas não ficou o caos que era, e as coisas começaram a melhorar aos poucos, mesmo ainda sendo muito ruins, mas melhores do que eram antes.
E depois houve a invasão dos Estados Unidos, entraram pesadamente nesses conflitos todos aí, entraram na Somália, deram dinheiro e apoio a grupos e, bom, os Estados Unidos é o maior estado do mundo, entrou na jogada e infelizmente atrapalhou tudo, né? A Somália vinha crescendo, vinha melhorando, as comunicações da Somália foram elogiadas. Nós temos vários artigos sobre a Somália, tem bastante material sobre a Somália. Não vou entrar muito nos pormenores da Somália, mas o que o Robert Moore fala aqui é isso. A sociedade da Somália era um caos. Acabou o Estado, continuou ruim, mas não ficou tão ruim. A Somália não vai se tornar Suíça da noite para o dia sem o Estado. Mas com o Estado a gente sabe que não vai chegar nunca lá. Nunca. Agora que já nos centramos na questão, creio que haja fortes razões para supor que uma guerra civil seria muito menos provável em uma região dominada por agências judiciais e de defesas privadas, do que por um Estado monopolista. Agências privadas são donas dos ativos à sua disposição, ao passo que políticos, principalmente em democracias, meramente exercem controle temporário sobre o equipamento policial e militar do Estado. Por exemplo, já se comprovou que Bill Clinton estava perfeitamente disposto a disparar dezenas de mísseis teleguiados quando o escândalo Monica Lewinsky começava a ganhar fôlego. Tudo para distrair a atenção do público. A gente tem isso. É muito pior você ter um monopolista que sequer é dono dos recursos. Ele não é dono das bombas, ele não é dono das armas, ele não é o chefe que vai ser o chefe para sempre das forças de coerção, que seria a polícia, o exército, a marinha, a aeronáutica, e ele pode simplesmente, de uma hora para outra, por qualquer motivo, seja ele ser pego traindo a esposa no exercício da função, né, com charutos e tudo, vocês que são muito novos, não conhecem, pesquisem Monica Lewinsky, vão ver o Bill Clinton. Por causa disso, ele estava disposto a tacar bomba em todo mundo, para esconder, para suplantar esse escândalo que realmente poderia tirá-lo do poder lá nos Estados Unidos. Realmente foi um escândalo muito grande. Ele negou, ele mentiu em rede nacional. Só essa mentira dele em rede nacional deveria tirá-lo do cargo, mas não é um cargo de respeito, né? Ele é presidente, é o chefe, o líder máximo de uma gangue de criminosos. Então é o pior elemento possível da sociedade, né? Raras vezes não são. Da mesma maneira, a Guerra Civil Americana e seu 1 milhão de mortos entre soldados e civis não teria sido possível. Nos anos 1860, será que um combate em larga escala teria acontecido, pelo menos nessa magnitude, se, ao invés das duas facções controlando centenas de milhares de recrutas, todos os comandantes militares tivessem de contratar mercenários voluntários e pagar-lhes um salário de mercado pelos seus serviços? A Guerra Civil Americana foi um genocídio, uma coisa terrível que aconteceu. Uma guerra que jamais deveria ter acontecido. Uma parte da sociedade queria se ceder, queria sair da União, né? Queria formar um novo país, e isso era inadmissível para o tirano Lincoln. Temos artigos também sobre isso, por isso eu não vou me atentar agora nisso, mas um artigo sobre Lincoln é uma coisa que eu quero muito ler, porque ele realmente é um mito que deve ser desconstruído. Ele era racista, ele foi um genocida, ele era terrível, ele foi talvez o maior vilão da história dos Estados Unidos. O governo e sua teoria de contrato. Até agora posso imaginar o leitor endossando, de modo geral, a análise acima, porém ainda resistindo à minha conclusão. Ele pode estar pensando algo assim: em um estado natural, as pessoas inicialmente têm diferentes visões sobre justiça. Sob uma anarquia de mercado, diferentes consumidores iriam ser clientes de várias agências de defesa, e cada uma delas tentaria utilizar suas forças para implantar seus códigos de lei, tornando todo o sistema incompatível. É verdade que essas gangues profissionais, em geral, poderiam evitar conflitos entre si por uma questão de prudência, mas o equilíbrio ainda assim seria precário. Eu vou continuar porque ele vai continuar aqui. Para evitar este resultado, meu crítico poderia elaborar, os cidadãos colocariam de lado suas insignificantes diferenças e concordariam em apoiar uma única agência monopolista que teria
o poder de esmagar todos aqueles que desafiassem sua autoridade. Isso, confessadamente, geraria um novo problema de se controlar o Leviatã que surgiria, mas, ao menos, resolveria o problema da infindável guerrilha doméstica. Vamos lá. Então eu vou deixar o Robert Murphy responder primeiro, depois eu comento. Há vários problemas com essa abordagem. Primeiro, ela assume que o perigo advindo de agências de defesas privadas seria pior do que a ameaça representada por um governo central tirânico. Segundo, há um fato bastante inconveniente. Nunca houve na história a formação voluntária e espontânea de um Estado. As pessoas que se estabeleciam em determinadas áreas e regiões jamais se preocupavam em definir quem elas iriam escolher para mandar em tudo dali em diante. Mesmo aqueles cidadãos que, digamos, apoiaram a ratificação da Constituição Americana, a eles jamais foi dada a opção de viver sob uma anarquia de mercado. Eles tiveram de escolher um governo que estivesse sob o jugo ou da Constituição ou dos artigos da Confederação. Nos argumentos ele coloca, óbvio, é impossível ser pior que um Estado. Eu acho impossível ser pior que um Estado, ou muito difícil. Porque uma agência de segurança privada, ela não pode extorquir os seus clientes. Ela tem que obter a sua renda a partir de trocas voluntárias. Ela precisa convencer os seus mantenedores, os seus clientes, de que ela vai fazer um bom trabalho de defesa. Ataque é muito caro. É muito caro atacar. Guerras são caríssimas, dispendiosas e matam muita gente. Eles teriam que pagar uma fortuna para cada pessoa para convencê-la a entrar nessas guerras para eles. Então, guerras ficam muito custosas de verdade, seriam evitadas a todo custo pelos donos de agências privadas que não têm o incentivo de gastar todo esse dinheiro. É muito mais fácil eles fazerem acordos com outras agências e estabelecerem aí tribunais privados para julgar qualquer pendenga, e imparciais, obviamente, para julgar qualquer pendenga entre as agências, e eles aceitarão. E você, ao assinar o contrato com uma agência de segurança, vai estar lá que qualquer pendenga com a agência B será julgado pelo tribunal Y e vai ser aceito pelos dois. Então, a partir do momento que você acionou a sua agência de defesa e o cliente da outra agência é o culpado ou é o suspeito, né? Aí a sua agência, para ir atrás do outro, vai falar assim, não vou pegar o cliente do outro de uma vez, vamos levar esse caso para corte, para corte Y. E aí essa corte Y vai decidir e você já aceitou que o que a corte Y decidir será aceito. Então, vamos supor, você falou que o cara cometeu uma fraude e aí você acionou a sua agência foi lá, falou com o cara é da agência B, aí a sua agência falou com a agência B, falou, o seu cliente cometeu esse crime, olha, meu cliente está falando que não cometeu esse crime, então ele vai ser protegido pela agência dele e a sua agência não vai atacar ele nesse momento e vai para o tribunal. Se o tribunal decidir que o cara era culpado, a agência B vai falar, olha, porque você cometeu esse crime, a agência Y, o tribunal Y julgou você culpado, você perde a nossa defesa, você pode ter ainda talvez o resquício, defesa dos seus direitos humanos aí, sei lá, de uma pena justa, né, que a pena será cumprida justamente, então a agência ainda pode observar esses quesitos, né, ver que você roubou R$100, não vão te dar um tiro na cabeça por isso, ou não vão, sei lá, te fazer pagar R$1 milhão, depende das circunstâncias, até poderia ser, mas o justo seria você dar, pelo menos, sei lá, 100 mais 100, devolver o que você roubou e dar uma reparação. A reparação que vai decidir é o Tribunal Y, você aceitou no seu contrato com a agência B, e o cara que te processou com a agência A, ele recebeu lá a parte dele, alguma comissão aí, talvez para as agências, para os tribunais, não sei, mas a justiça foi feita e não houve um disparo de tiros, não precisou ter uma só agência. E, obviamente, as agências não entrariam em guerra por conta desse motivo. É mais fácil, mais barato você ter esses dispositivos que evitam conflitos, ao invés de buscar o conflito por qualquer motivo. E também nenhum Estado jamais surgiu voluntariamente. Nunca houve um grupo de pessoas que se reuniu e falou, olha, vamos começar a roubar todo mundo aqui desse país
e vocês aceitam ser roubados? Ah, sim, sim, pode roubar a gente, por favor. Pode mandar na gente. A gente quer mesmo que alguém fique mandando na gente. Eu não sei o que fazer, eu tenho aqui minha fazenda e eu compro e vendo, mas eu preciso de você mandando em mim, por algum motivo esotérico, talvez. Não. Isso nunca aconteceu na história. As pessoas nunca fundaram o Estado voluntariamente, todos se reuniram e 100% de aprovação para isso, né? E também nunca foi dada a essas pessoas a possibilidade. Você quer fundar um Estado ou você quer viver no anarcocapitalismo? Nunca deram essa opção a ninguém, eu acho. A não ser aos judeus lá no começo, que viviam, mas aí é bíblico, né? Eles que pediram o rei e Deus avisou que o rei ia ser terrível, mas eles quiseram mesmo assim. É bíblico, né? A gente não sabe se foi 100% de unanimidade, mas tá lá na história. Mas, para os nossos propósitos, o problema mais interessante em relação a essa objeção é que, caso ela realmente fosse válida, seria desnecessário que os cidadãos formassem um governo. Se, por hipótese, a vasta maioria das pessoas, embora tenham diferentes conceitos de justiça, pudesse concordar que é errado utilizar de violência para resolver suas pendengas, então as forças de mercado inevitavelmente iriam impor a paz e a cooperação entre as agências privadas de polícia. Exatamente como eu disse. Se o princípio da propriedade privada fosse respeitado, claro, não por todos, sempre vão haver bandidos privados, grupos criminosos, sempre vão existir. Porém, é importante que eles não sejam monopolistas e muito menos institucionalizados na sociedade. Não pode ser aceito. A gente não pode falar, sabe o que tem um ladrão que me rouba ali na esquina toda semana. Então ele vira um pedágio já e ninguém reclama mais. Todo mundo passa lá, já dá o dinheiro voluntariamente para ele, porque senão ele põe a arma na sua cabeça e te tira o dinheiro. Então, mais fácil, sabe, todo dia R$5. Todo dia, tá lá, R$5 por ladrão da esquina. Todo dia, e ninguém faz nada. Isso não pode acontecer. Isso não é compatível com uma sociedade de respeito à propriedade privada. Você contrataria, você se defenderia sozinho desse criminoso privado, um ladrãozinho da esquina. Você compraria uma arma para acabar com isso, R$5, todo mundo da rua se junta, compra uma pistola mais barato, talvez em 2 dias se pague essa pistola, você acabou com o problema ali do ladrão, né? Da agressão que você e seus vizinhos sofriam todos os dias. Ou você pode contratar alguém para fazer isso também, é a justiça, tá certo, é seu direito de legítima defesa, você pode ou usá-lo você mesmo, você é o único que tem esse direito, a vítima é você que tem esse direito, então você é o único que tem esse direito, você pode terceirizar esse direito, você pode contratar alguém e falar, olha, me roubou, só que eu sou uma senhora de 90 anos, eu não tenho condição nem de puxar o gatilho da arma. Você pode ir para lá, meu netinho, eu te dou um PlayStation se você tomar conta dessa justiça. Acho que todos os netinhos iam lá ajudar a vovó. Sim, é totalmente verdadeiro que as pessoas possuem opiniões vastamente distintas em relação a questões legais de cunho particular. Algumas pessoas defendem a pena de morte e outras consideram que o aborto é assassinato. E não haveria consenso em relação a quantos culpados deveriam ser absolvidos para evitar que um réu inocente seja condenado. Entretanto, se a teoria de contrato do governo estiver correta, a vasta maioria dos indivíduos pode concordar em um ponto. Eles deveriam resolver suas desavenças não através da força, mas sim através de um procedimento ordeiro, tal como ocorre durante eleições periódicas. A gente tem as eleições, a gente troca de bandido, mas é uma troca até ali pacífica. Claro, as ameaças sempre existem, né? De disruptura, de revoluções, de golpes. Isso sempre existe, sempre há, e a revolta pode existir, acontecer a qualquer momento nas eleições, mas a eleição é uma coisa mais ordeira. Os rituais do Estado que ele copiou, né, da evolução da sociedade, são realmente coisas assim comprovadas, e pela lógica até, que nós buscaríamos tribunais, nós buscaríamos uma força reconhecida pela sociedade, que pudesse ser usada contra criminosos, e não qualquer me roubou e sai lá correndo, você chama seus amigos e sai correndo atrás do ladrão. Sim, isso é legítimo, isso é justo.
Porém, pode causar confusão na sociedade ao ver um grupo correndo atrás de uma pessoa armada, um grupo armado correndo atrás de uma pessoa, pode. As pessoas não sabem o que está acontecendo, se esse grupo não é reconhecido. Então, as pessoas vão olhar e vão querer saber o que está acontecendo, ou podem até agir, podem falar, olha, coitado, aquele grupo lá de 20 pessoas correndo atrás de um só, e o cara talvez está com a arma escondida, ou já jogou a arma fora, tá desarmado, as pessoas estão armadas, vamos ajudar ele, né? Tá em desvantagem. Pode causar confusão, qualquer tipo de conflito, e as pessoas não querem. Você quer levar a sua pendenga, não apenas para um grupo de pessoas armadas e preparadas para o conflito, né? Que seja a polícia privada, vai pedir para eles irem atrás do bandido, e depois que esse bandido seja reconhecidamente culpado por alguma instituição de prestígio na sociedade. Então, você vai querer levar isso para um tribunal imparcial. Um tribunal que vá dar a chancela para você usar o seu direito de legítima defesa sem que ninguém da sociedade possa contestar. Ou pode até contestar, mas há caminhos e meios legais para que isso aconteça. Então, por isso que a justiça com as próprias mãos é legítima, é justa. E deve ser feita sempre que possível, porque você evita todos esses custos. Mas, porém, ela pode sim deixar dúvidas na sociedade. A sociedade é um grupo de pessoas que desconfia das suas atitudes. Aí, de repente, você está na sua casa e ninguém está vendo, seu vizinho ouve um tiro e vê um cadáver no seu recinto, na sua casa. E você com a arma na mão, você vai falar assim, não, o cara invadiu, eu matei. Ok, mas alguém pode contestar, falar, como assim? Eu não vi ninguém entrando. Mas aí você tem câmera na sua casa, você mostra, você vai no julgamento, ou não, você prova que foi assim que aconteceu. Senão, pode ser que um amigo vá te visitar, você dá um tiro na cabeça dele e fala que ele invadiu sua casa. Não é assim também, a gente precisa ter alguém olhando, né? O vizinho pode ser enxerido, mas ele olhando é bom pra gente também. Ele vai ver alguém invadindo sua casa, ou você vai ter câmera, você vai mostrar, você vai querer legitimar suas ações perante a sociedade para não haver disque e não ficar você talvez sendo observado como um criminoso. Então, você mesmo, para ter a sua reputação ilibada, ter a sua reputação sem nenhuma mancha, você vai falar, não, então eu não devo nada, eu vou levar isso aqui para a corte. Se alguém contestar, né? Porque você já é uma pessoa de reputação ilibada na sociedade, mas você pode ter esse interesse, você mesmo você não tem nenhuma culpa no cartório, o ônus cabendo a quem acusa, e tudo isso, que venha. Então, alguém te acusa, fala, olha, eu não vi ninguém entrando, então você tá me acusando? Ah, tô. Então pronto, acusação. E aí depois essa pessoa que fez a acusação caluniosa também deve responder, né? Deve perder alguma coisa. Mas normalmente acho que seria a família, o amigo, ou ninguém, né? Também, todo mundo sabe que o cara é bandido, ninguém ia lá contestar. Mas pode acontecer. E também é interessante que a gente não tem os mesmos conceitos sempre. Algumas coisas são mais nebulosas mesmo. Eu não acho que o aborto seja nada nebuloso, é assassinato e pronto, né? Mas a pena de morte, sim, é uma coisa aí que pode ser bem discutida. Libertários mesmo quebram o pau sobre isso. Então, a pena de morte, sim, pode ser que alguma sociedade tenha pena de morte, outra não tenha. E também nunca vai haver esse consenso. O que a gente vai ter que ter, um consenso é sobre como nós vamos agir, qual é o processo legal, o que seria o devido processo legal, e aí a gente pode chegar em soluções pacíficas para os mais conflituosos dilemas que possam surgir na sociedade. Mas se isso de fato descreve o comportamento de uma determinada população, então por que seria de se esperar que pessoas tão virtuosas iriam, como consumidores, prestigiar agências de defesa que rotineiramente utilizam sua força contra concorrentes mais fracos? Por que a esmagadora maioria desses consumidores sensatos não iria prestigiar as agências de defesa que tivessem acordos de arbitragem integrados e que submetessem suas disputas legítimas a arbitradores de boa reputação no mercado?
Por que essa estrutura legal, privada e voluntária não iria funcionar com um mecanismo ordeiro capaz de resolver questões de política pública? Novamente, a descrição acima não é aplicável para todas as sociedades da nossa história. Porém, de maneira similar, pessoas de tendência belicosa também seriam incapazes de manter uma sociedade ordeira sob um estado limitado. Problema do carona. Um sofisticado apologista do Estado, principalmente um versado em economia ortodoxa, poderia reagir com outra justificativa. A razão por que é necessário termos governo é que não podemos confiar que o mercado irá adequadamente financiar as forças policiais. Pode ser verdade que 95% dos indivíduos de uma sociedade teriam visões similares quanto à justiça, de modo que a paz seria obtida caso todos eles contribuíssem substancialmente para as agências de defesa dedicadas a executar essas mesmas visões. Entretanto, continuaria o apologista, caso essas agências de polícia não tenham o direito de extrair contribuições de todos que endossam suas ações, então elas seriam incapazes de manter um efetivo substancial. O mercado falha especificamente por causa do problema do carona, quando uma empresa legítima suprime ou toma medidas duras contra uma empresa fraudulenta e perigosa. Todas as pessoas de bem se beneficiam disso, mas em um livre mercado elas não seriam obrigadas a pagar por esse bem público. Consequentemente, em uma anarquia, agências desonestas, financiadas por bandidos maléficos, teriam uma dimensão e uma abrangência de operação muito mais amplas. Ele responde: de novo, há várias respostas possíveis a essa argumentação. Primeiro, tenhamos em mente que um amplo exército efetivo e permanente, pronto para esmagar uma minoria discordante, não é exatamente uma característica de governo unanimemente desejada. O exército permanente nunca seria algo desejado. Não tem porquê a gente ter o exército permanente. A gente pode ser, todos nós sermos o exército, nós concordamos, olha, se vier algum inimigo externo, por exemplo, vem invadir aí a Venezuela, a gente se une e combate, ok. Então vem o cara lá do sul, vem todo mundo, ou não também. A gente vai depender de outras conjecturas, né, para poder analisar melhor esse cenário. Segundo, o alegado problema do carona não seria nem de longe tão desastroso como muitos economistas creem. Por exemplo, empresas de seguro iriam, em grande medida, internalizar as externalidades. Pode ser verdade que, se as agências policiais tivessem de pedir contribuições para os cidadãos particulares, um número ineficiente de assassinos seriam capturados. Claro, todos se beneficiam ao saber que um assassino em série foi capturado, mas o fato de uma pessoa contribuir ou não para uma agência não será o fator diferencial entre a captura e a fuga. Nunca tem essa semelhança. Todos nós contribuímos, somos assaltados pelo Estado brasileiro para manter a segurança, principalmente, né, das maiores mentiras do Estado, é a segurança da população. No entanto, no Brasil, acho que são 4% dos assassinatos que são solucionados, ou seja, e solucionado significa saber quem foi o assassino. Desses 4%, uma ínfima quantidade de assassinos são de fato presos. É terrível. Então, você imagina uma situação pior sem Estado? Eu não consigo imaginar. Porém, a solução real se encontra naquilo que é o baluarte de um livre mercado: as seguradoras. Assim, as empresas de seguro que fornecessem apólices para milhares de pessoas em uma cidade grande estariam dispostas a contribuir com quantias substanciais para as agências policiais, de modo a eliminar a ameaça de um serial killer. Afinal, se o assassino atacar novamente, uma dessas seguradoras teria de pagar centenas de milhares de dólares para o espólio da vítima. E esse mesmo raciocínio demonstra que o livre mercado poderia adequadamente financiar programas que visam conter as agências mal intencionadas. As seguradoras têm um papel fundamental na sociedade, claro, e tem um artigo muito bom, eu vou ler também, então não vou me estender muito sobre as seguradoras. O artigo é de Hans Hermann Hoppe, eu não me lembro o título exatamente, mas sobre as seguradoras. Muito interessante de ler. E eu vou ler em breve esse artigo também. Então, por isso eu não vou falar muito, mas é isso. A seguradora, você vai lá, contrata o seguro de vida e
a seguradora tem todos os incentivos de que você não seja assassinado. Então ela pode contribuir para, tá tendo assassinatos em série aqui, temos que pegar esse cara, porque senão é 100 milhões. A própria seguradora vai dar uma grana para as agências de investigação, de polícia, do que for ali, para que cheguem a pegar o culpado e acabem com essa série de crimes. Isso pode acontecer, não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, não é algo tão difícil de se imaginar. Os incentivos existem, aí que tá, os incentivos econômicos, eles estão ali. A seguradora vai querer existir, então vai haver uma seguradora, vai ter quem queira fazer seguros e lucrar com seguros. É uma indústria que pode ser bem rentável e um serviço necessário e desejado pelos indivíduos, então acredito que teriam várias seguradoras no livre mercado, e essas seguradoras, querendo diminuir o número de sinistros ou de assassinatos, aí no caso, ela vai investir na segurança ou pelo menos na captura dos criminosos que cometem esses crimes, para que os seus sinistros sejam menores, mesmo que não seja 100%, eu posso ter ali, sei lá, 5% do que eu ganho, eu posso gastar pagando indenizações, mas não é por isso que ele gosta de pagar. Se ele pagar zero é melhor ainda para ele, né? Terceiro, se as pessoas realmente imaginarem um cenário assustador, verão o quão absurdo é a ideia de que isso será a norma. Imagine uma cidade agitada como Nova York, que inicialmente seja um paraíso livre mercadista. É realmente plausível imaginar que, com o tempo, gangues rivais iriam crescer substancialmente até chegarem ao ponto de dominar a cidade e aterrorizar todo o público? Lembre-se, essas seriam organizações admitidamente criminosas. Ao contrário da prefeitura de Nova York, não haveria apoio ideológico a essas gangues. Ou seja, é o Comando Vermelho e o PCC lutando para ver quem que vai mandar no Brasil. Você acha que eles conseguiriam, sem o Estado desarmar a população, obviamente, sem o Estado para nos atrapalhar na nossa autodefesa, sem nós termos o nosso direito de contratar alguém para fazer a nossa defesa e realmente agir nessa defesa, realmente prender pessoas, poder reagir com força letal contra bandidos, sem ser incomodados, obviamente? Claro, poderíamos, como eu falei anteriormente, levar todos os casos que envolveram violência para que um tribunal decidisse que realmente foi legítima defesa ou não, não tem problema, quem não deve não teme, e principalmente o tribunal, sendo um tribunal privado e obtendo o seu lucro, os seus clientes, numa livre e aberta concorrência, esse tribunal seria imparcial, seria justo, tentaria pelo menos ser sempre justo nas suas decisões, sempre imparcial nas suas decisões e incorruptível. Agora, se você levar qualquer crime que essas forças criminosas, PCC, o Comando Vermelho aí, cometam contra a população, leva lá para o Supremo, o que acontece? Paga 6 milhões para um membro do Supremo, ou não sei mais quanto para os outros, e pronto, tá livre. Aí não, né? Aí não tem defesa, realmente é plausível que uma organização criminosa acabe dominando, porque primeiro o Estado te desarmou, o Estado dá imunidade para essas pessoas, e o Estado mesmo, em vez de gastar com segurança, os políticos, os administradores aí, pegam o dinheiro e enfiam no bolso. Então, o Estado nem tem força para combater o PCC, nem o Comando Vermelho. Todo o dinheiro é desviado ou é mal gasto, como sempre, né? E cria as condições perfeitas para que essas forças possam, sim, dominar a população, mas nunca teriam apoio de ninguém. Ninguém iria falar assim, não, realmente o PCC é maravilhoso, eles têm que dominar a sociedade, assim como o Comando Vermelho e o Estado. O Estado jamais surgiria do nada e falaria, puxa vida, o Estado, maravilha, todos nós queremos o Estado. Não, nunca surgiu, nunca surgiria. Então é absurdo pensar que duas gangues ali, elas poderiam crescer a ponto de virar as donas de Nova York. É preciso considerar que, em um ambiente sem governo, a maioria cumpridora das leis teria todos os tipos de mecanismos legais à sua disposição. Uma vez que juízes privados tenham sentenciado uma determinada agência criminosa, os bancos privados poderiam bloquear suas contas, no valor total das multas impostas pelos arbitradores. Além disso, as empresas de utilidade privada poderiam cortar a eletricidade, o telefone e a água dessa agência, de acordo com as cláusulas de seu contrato. Eu acredito que os contratos seriam feitos sempre, eu vou te fornecer isso
contanto que você seja uma pessoa idônea. Eu, no meu negócio, eu não quero vender para um bandido, não quero, eu simplesmente não quero ter nenhum negócio como ele, não quero dinheiro sujo na minha mão. Isso seria bom, eu iria contratar uma agência que fosse assim. Não quero saber, a Apple, por exemplo, se a Apple descobrir que você é um ladrão, você não pode comprar mais da Apple, pronto, perfeito. Ah, sim, que bacana, vou comprar um celular da Apple. Não, não vou porque eu gosto da minha privacidade, mas qualquer coisa, vocês entenderam. É claro que é teoricamente possível que uma agência bandida possa superar esses obstáculos, seja através da intimidação ou da mancomunação com juízes, e tomar o controle de vários bancos, companhias de eletricidade, supermercados, etc. Mas isso só seria possível através de um ataque militar em larga escala. A questão é que, começando uma anarquia hoje, esses pretensos tiranos teriam de começar do zero. Em contraste, mesmo sob um atual governo limitado, todo o aparato de destruição e escravização em massa já está ali, pronto para ser tomado pelo próximo eleito ou pelo próximo capturador. A gente tem aí grandes empresários que capturam governos. Essa simbiose, né, entre governos e empresários também é terrível. É o fascismo que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo, né? O fascismo foi a teoria vencedora do século XX, né? É inegável que todos os países hoje vivem um fascismo, né? Todos os que não são comunistas, né? E tem um ou outro que são um pouco mais liberais, mas de qualquer jeito é socialismo. Eu já li o meu, acho que o último episódio foi sobre fascismo, então vão lá ouvir aquele episódio para saber o que é o fascismo. Conclusão. A objeção padrão de que a anarquia levaria a uma batalha sangrenta entre déspotas é infundada. Nas comunidades em que tal fenômeno porventura ocorresse, a adição de um Estado não ajudaria em nada. Com efeito, o exato oposto é verdadeiro. Os arranjos voluntários de uma sociedade baseada na propriedade privada seriam muito mais propícios à paz e ao império da lei do que o arranjo coercivo de um monopólio estatal parasítico. O Estado é a barbárie, essa é a grande verdade. E essa é a resposta, é isso que o artigo respondeu aqui, que não seria muito viável, seria praticamente impossível que essa dominação ocorresse numa sociedade anarcocapitalista, porque nós teríamos os meios de nos defendermos. A gente iria querer, nós queremos nos defender desses bandidos, não é que nós estamos torcendo para uma gangue ou pela outra, não, nós estamos contra as duas gangues e nós temos como nos defender. Existem artifícios, hoje em dia, graças à pólvora, né, as forças ficaram mais igualadas, então nós temos sim como nos defender de criminosos. E a defesa é bem mais barata que o ataque. Então, enquanto eles são agências de ataque, nós contrataríamos agências de defesa. A defesa sendo mais barata, eles iriam rapidamente perder todo o poder deles. E outra, sociedade anarcocapitalista não tem tráfico de drogas, ou seja, não tem as pessoas levando dinheiro na mão desses bandidos voluntariamente, porque eles são os únicos vendedores, os únicos que podem vender, né, que conseguem vender algum produto. Então eles não, a fonte de renda deles some, não há nada proibido, não tem máquina caça-níquel, não tem dono de bingo, nem nada disso. Eles não têm acordo com empreiteiras, com lixo, com nada disso. Então o dinheiro é todo que essas agências vão ter que ter, vai ser obtido ou através do crime, que é custoso e arriscado, roubar alguém, roubar um banco, roubar, sequestrar, tudo isso é muito arriscado e é custoso, não é barato fazer essas coisas. E, obviamente, tira todo o incentivo de uma agência, de um grupo criminoso desse existir, não tem como, porque eles florescem onde há proibição, onde há regulamentação pesada do governo. Então, Comando Vermelho, PCC, essas coisas, nem existiriam no livre mercado. Agora, as invasões externas. Bom, o que é, na sua opinião, João, o que é mais fácil? Invadir um local, tipo você dominar, conquistar um local onde as pessoas são livres e armadas, ou não, ou há a possibilidade de que elas estejam armadas, pesadamente armadas, e que não tem nenhum mestre, não tem nenhum dono do pedaço, não há nenhuma unidade, nenhum prédio central onde dali se domina toda aquela população, e essas pessoas são não gostam de ser dominadas, elas são livres. Ou invadir
um outro local onde há um prédio, há uma pessoa, ou há alguns prédios, né, que dominam o resto da população. Então, é muito fácil, muito mais fácil, na minha opinião, é muito mais fácil, vamos supor, a China quer invadir o Brasil. Putz, muito fácil. Taca uma guarnição do exército em Brasília, nos prédios lá de Brasília, toma, sei lá, a Câmara, Senado, STF, os prédios dos ministérios, um monte de prédio em Brasília, tá, mas em São Paulo vai lá, Palácio dos Bandeirantes, olha quantos prédios você tem que tomar, sei lá, no Brasil todo uns 100 prédios, pronto, agora, e além de tudo, matar ou prender alguns poucos milhares de pessoas, né? Os comandantes do exército, alguma coisa desse tipo, os governadores, prefeitos, presidente, e sobe desce a bandeirinha do Brasil, sobe a da China, pronto. Tá tomado, tá tomado. E a gente vai falar, trocou o governo. O que muda pra gente, né? Vamos ver aí o que muda. O que a gente tem que fazer agora? Na verdade, acho que não ia mudar muita coisa, né? Porque eles têm também. A gente tem limites no Brasil. A gente já tem limites. Tem coisas que o governo não consegue. Quer dizer, tinha, pelo menos até essa pandemia, eu achava que tinha. Tem coisas que o governo não consegue fazer. Não vai cobrar 100% de imposto. Vai tomar todas as propriedades privadas. Não sei se só mudando a bandeirinha ali da China, falando, agora tomamos vocês. Se isso poderia ser possível. Pode ser, não sei. Mas é muito fácil tomar o Brasil desse jeito. Agora, se o país é livre, você não tem quem dominar. Eu prendi o seu vizinho. Mas não me prendeu, mano. Aqui em casa, cada casa é um país numa sociedade anarcocapitalista. Não tem você baixar uma bandeirinha, subir outra e falar que você manda em todo mundo agora. Então, por isso, eu não me preocupo com invasões externas no anarcocapitalismo. Sim, pode ser que venha, vamos supor, a Venezuela, a partir da Venezuela, eles vêm descendo, dominando casa por casa, mas a gente poderia organizar uma força expedicionária, uma legião de nós mesmos, voluntariamente, né, uma cruzada para libertar o resto do país que já foi pego, ou até mesmo pagar mercenários para irem lá, muito mais contratando os melhores do mundo, com os melhores equipamentos e tudo, porque nós, afinal, somos uma sociedade anarcocapitalista, nós seríamos muito, teoricamente, né, muito mais ricos, dependendo da vontade da sociedade também, muito mais ricos do que o Venezuela. Pô, a Venezuela é pobre, não tem nem comida lá. A China também é pobre, tá? A China tem cidades ricas, tem centros de riqueza lá, mas a China é um país bem pobre ainda, as pessoas são bem pobres na China. Quer dizer, a maioria das pessoas, né? Como no Brasil também, o Brasil é um país pobre. Mas poderia ser rico, e quanto mais riqueza, bom, a gente guarda uma verbinha para segurança, porque nunca se sabe o que o dia de amanhã nos espera, então eu provavelmente teria um arsenal na minha casa, armas pesadas, porque afinal apesar de eu contratar uma agência de defesa, essa agência pode se voltar contra mim também, e quem me defende sou eu. Tem vários artigos bem legais, esse foi o primeiro que eu li aqui sobre esse tema. Eu vou ler vários deles ainda, viu, João? Então não se preocupe, deixa aqui no comentário algum ponto que não tenha ficado claro, ou se ficou tudo claro, maravilha, eu duvido que tenha ficado tudo claro, tem muito mais a falar sobre esse assunto, apenas para não estender demais o programa, eu vou parar por aqui, e me deixa aí a sugestão, se você quiser que eu leia outro artigo, ou você que está ouvindo, esse aqui não é exclusivo para o João, para qualquer um que esteja ouvindo, e já tem centenas de pessoas que escutam esse programa, fico muito feliz com a audiência. Façam sugestões, se ficou alguma dúvida sobre qualquer ponto, eu posso fazer um programa respondendo os questionamentos dos comentários também, pode ser isso, se a gente chegar num debate mais legal aí, mas deixem as suas dúvidas, que elas me inspiram a responder. Eu vou ficando por aqui, mas mais por
por falta, assim, de dúvidas, porque para mim é tudo muito claro, né, e já debati tantas vezes que acabam sumindo, assim, as dúvidas para mim, mas eu lembro que quando eu comecei, e quando nós começamos, né, no libertarianismo aí no Brasil, que não havia nada sobre o libertarianismo, nenhum grupo, nenhum libertário, na verdade, eu e meus irmãos fomos os primeiros, né, havia talvez alguns que dizem que nasceram libertários, mas não havia as ideias concatenadas como nós trouxemos. Mesmo lendo os artigos, os debates eram homéricos. A gente gastou bastante tempo debatendo, gastou não, né? Ganhou, né? O debate faz a gente crescer e respondendo a objeções. Eu adoro responder objeções porque ou eu mudo de ideia, porque eu fui vencido pelo argumento, pela objeção, né? Então não tenho como responder, ou me força a estudar também, aí ver, poxa, nunca tinha pensado nisso, deixa eu ver o que os grandes falam sobre isso, se tem alguém que já falou sobre isso, e as suas dúvidas também, as dúvidas que vocês tiverem, que por acaso eu não responda ou não puder responder, tem vários artigos sobre esse assunto na nossa página do Instituto Rothbard, rothbardbrasil.com, tá aqui embaixo vai ter o link, e vai ter o link também para inscrição no Odysee. Se inscrevam no Odysee, que é uma plataforma livre, sem censura, e que remunera você assistir vídeos, ou você convidar amigos para participar também. Ganha Library Coins, a Library Coin não vale muito ainda hoje, ou talvez nunca vá valer muito, não sei, tanto faz. Mas é bacana, pelo menos você assistindo o vídeo você ganha alguma coisa diferente do YouTube, que além de censurar todo mundo, fazer uma limpa aí terrível contra argumentos que eles não gostam, ainda não remunera você que só assiste vídeos. Então vamos lá pro Odysee, tá aqui o link para se inscrever lá. E também, se quiser doar Nano ou Bitcoin, a gente tem aqui acho que o meu editor vai colocar aqui o QR Code para minha carteira de Nano. De Bitcoin eu não vou pôr, porque muito provavelmente você vai querer me doar. Se você quiser me doar uma quantidade pequena, a taxa do Bitcoin não permite, né? Mas tá aqui embaixo o endereço na descrição, o endereço da minha carteira de Bitcoin também. Se você quiser doar em outra criptomoeda, eu aceito todas, não tenho nenhum preconceito com isso. Até Doge, se quiser doar, complicado, mas eu aceito também, por que não? Dogecoin, mas me avisa, eu ponho o endereço da carteira aqui. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui nesse vídeo e muito obrigado, até a próxima. Tchau.